Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 6 do curso de Excel básico. Vamos iniciar falando sobre a aba Dados. Tá? O que essa aba tem de específico para a gente estudar? Bom, a aba Dados ela visa os dados que são inseridos na planilha. Na aula anterior, nós começamos a ver, nas aulas anteriores, nós começamos a ver a parte de preenchimento da planilha, né, já com alguns dados aí, certo? Dei o exemplo ali de um controle de estoque, você pode brincar até com outros tipos de planilha. E na aula anterior, nós vimos já a parte de gráficos. Né? A essa aba aqui, dados, ela vai trabalhar diretamente com os dados. Né? Ou seja, a informação que você colocou aqui em cada uma das células. Ou que vai colocar, seja lá ou qual é a sua ideia. Ô professor, mas do que o senhor está falando? Bom, vamos começar a aula e vocês vão entendendo ao longo dela exatamente sobre o que eu estou querendo dizer. Quando você abre o Excel, vem direto para essa aba aqui, ó, a dados, tá? Você tem aqui algumas opções para trabalhar com esses dados. Você tem como obter dados externos, tá? Ou seja, ele vai importar de fontes, né, seja lá banco de dados, da web, de arquivos de texto, tem até outras fontes que são um pouco mais avançadas, como banco de dados de SQL, feed de notícias, XML, isso aqui já é um assunto mais avançado, tá? Não vamos lidar com isso. Para a gente, o que importa são as importações de texto, são importações mais simples, tá ok? E a parte de conexões existentes. Por quê? Quando eu faço eu faço o Excel obter dados de outro lugar, né? E eu estou dizendo aqui, não estou dizendo de Ctrl C, Ctrl V, né? De copiar e colar. Estou dizendo de realmente obter esses dados. Quando eu copio e colo os dados de outro lugar, seja ele um documento do Word, um PDF, de uma página da internet ou até mesmo de um arquivo de texto, ele vem, uh, para o Excel, ele vem desconfigurado, porque o Excel não sabe se ele tem que colocar toda aquela informação dentro de uma única célula ou se ele tem que espalhar para diversas células, se ele tem que espalhar para diversas colunas. O Excel não sabe. Ele não foi, ninguém explicou para ele que aquilo ali são vários números que ele tem que calcular, ele não vai saber. A melhor forma de você informar isso para o Excel é você obtendo dados, fazer ele importar os dados de outras fontes, tá certo? Eu vou criar um exemplo aqui para vocês rapidinho, para vocês entenderem do que eu estou falando. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas. Então nós vamos importar informação de texto. Então vou montar o meu bloco de notas da seguinte maneira: nome, vírgula, a minha idade, vírgula, o meu ofício. Então, se sou professor. Então vai ter aí o João, vírgula, 25 anos, ele é mecânico. Mecânico. Louco. Vai ter aí a Maria, 32 anos, professora. Certo? Eu vou salvar esse arquivo. Vou salvar na área de trabalho mesmo, como teste. .txt. Certo? Então, é um arquivinho de texto. Notem que eu tenho nomes, eu tenho idades e profissões. Todos eles divididos por vírgula. Correto? Vou fechar aqui. Obter dados externos de texto. Ele está me perguntando de onde? Está na área de trabalho. Aqui é o teste. Importar. Aí ele vai abrir o assistente de importação para nós trabalharmos. Então ele na primeira
aba, ele vai perguntar o seguinte. Uh, o assistente de texto especificou os dados como delimitado. Se estiver correto, escolha avançar ou escolha o tipo que melhor descreva seus dados. Tipo de dados originais. Escolha o tipo de campo que melhor descreva os dados. Que dados esse? Que nós acabamos de colocar lá na planilha. Nós acabamos de colocar lá no arquivo de texto. Tá? Se ele é delimitado ou é largura fixa. O que isso quer dizer? Quer dizer que, caracteres como vírgula ou tabulações separam cada campo. Campos são alinhados em coluna com espaço entre cada campo. Quando eu ponho delimitado, quer dizer que há uma limitação entre os dados. Seja ela uma vírgula, ponto e vírgula, só ponto, tabulação, né, espaço, seja lá qual for, existe uma delimitação para um dado e outro. Na largura fixa, quer dizer que a cada X caracteres é um dado novo. Então, considere que a cada 4 letras, 4 caracteres, 4 números, né, é uma coluna nova. Isso você só vai utilizar quando você tiver certeza que todos os dados têm exatamente a mesma largura em termos de campo de dados, né, em termos de campo de caracteres, tá certo? Então, eu tenho certeza que todos, vamos supor, eu estou fechando o carro, né? A placa de carro, ela tem sempre o mesmo tamanho, né? As placas, considerando as placas antigas, né? Não as placas novas. Mas, considerando as placas antigas, elas têm sempre o mesmo tamanho. 3 letras, 4 números. Eu tenho uma relação gigante e eu quero separar. Tudo bem, você consegue colocar as 3 letras numa coluna e os 4 números em outra, ou colocar todos eles na mesma coluna. Isso vai de você, né? Só o último dígito fora, porque eu preciso saber o rodízio e tudo mais. Então, você tem facilidade para trabalhar caso todos eles tenham exatamente o mesmo tamanho. Mas o meu aqui não tem o mesmo tamanho, né? Porque pode ver que João tem 4 letras, André e Maria tem 5. E aí, como é que fica? Então, você vai pelo delimitado, porque eles estão delimitados por vírgula, tá certo? Isso aqui, gente, é muito comum. A gente fala de arquivo CSV, né? Extensão .csv. O que é um arquivo CSV? Geralmente contatos nós salvamos em CSV. Quando eu salvo um arquivo do Outlook, por exemplo, né, trazendo contatos de pessoas, ou então eu consigo, por exemplo, baixar os meus contatos do e-mail. Todos os contatos do meu e-mail eu consigo salvar em arquivo CSV e trazer esse arquivo para o Excel. Os arquivos .csv, eles são geralmente delimitados por vírgula ou ponto e vírgula, né? O que serve para a gente aqui, tá ok? Isso é apenas uma ideia, mas existem muitos outros. Por exemplo, também, eu trabalhava numa empresa em que eu tinha um programa que gerava relatórios. E esses relatórios, eles eram delimitados também por vírgula. Então dizia que o usuário tal fez tal ação, tal dia e tal hora, né? Ele criava esse relatório para mim. E esses dados, eles eram separados por ponto e vírgula, um do outro. E ele salvava muitos. Nossa, cada arquivo tinha tipo 20 mil relatórios desse, né? Tinha 20 mil linhas de relatório. Então eu importava isso para o Excel para poder trabalhar isso em tabelas, tá certo? Então depende aí da sua necessidade. É bom você conhecer essa ferramenta. Ela é uma ferramenta que está entre básico e intermediário, já é um assunto um pouco mais avançado, mas vamos seguir aqui para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá certo? Bom, então vou colocar como delimitado, porque eles estão separados por vírgula, e avançar. Aqui ele está me perguntando, ok, ele é delimitado, então ele é delimitado por o quê? Pode ver que eu tenho diversas opções aqui, ó, por tabulação. O que é tabulação? Aquela teclinha, o tab, né, que fica em cima do caps lock, do lado esquerdo, superior esquerdo, tá ok? É a tabulação. Não, eles são separados por ponto e vírgula. Não, é separado por vírgula, por espaço ou outros. No outro você consegue colocar que tipo de símbolo separa os dados aqui na linha, tá certo? No meu caso aqui,
é vírgula. Então eu vou desmarcar os outros e deixar apenas vírgula separada. Olha só que bacana. A hora que eu coloquei a vírgula, ele já criou aqui as colunas para eu saber como vai ficar esses dados lá na planilha. Tá ok? Então, quando eu bato aqui vírgula, ele já aparece. Se vocês quiserem testar, vocês podem colocar ponto e vírgula e testar com esse cara aqui. Ele tem que criar já as linhas de coluna. Se ele não criar, então você tem aí um problema no formato lá do arquivo de texto, né? Tenha sempre esse formato. Os dados precisam estar agrupados da mesma forma, tá? Se eu tiver aqui profissão, nome e idade, ele vai separar. Mas na hora aqui que eu montar, ele vai estar no lugar errado. Está faltando informação. Ah, mas eu não tenho a idade. Então deixe em branco, né? Faça André, vírgula, espaço, né? Deixe em branco, vírgula, profissão. Tem as duas vírgulas. Aí ele faz a separação e vai deixar esse campo aqui em branco para você. Ok? Então, coloquei qual é o meu delimitador. Vou clicar em avançar. Aqui ele está perguntando qual é o formato da célula. Olha só, tá vendo como tudo tem um porquê? Então aqui ele está perguntando, ó, geral, geral e geral. Ah, não, mas aqui, ó, aqui pode ser texto, né? Aqui, se fosse o caso, poderia ser data. Então, ó, mês, dia, mês, ano, ano, mês, dia, mês, ano, dia, dia, ano, mês. Então você determina aí se for data, tá? Ou no caso aqui geral, ele já dá aqui um avançado, né? E já pergunta algumas outras informações aqui para você, ó. No caso de geral, se for para reconhecer como numérico, ele já pergunta separador decimal e separador de milhar. Ok? Ele vai considerar aqui então já como número. Ok, pessoal? Bem simples, vou clicar aqui em concluir e ele já vai trazer para mim as colunas importadas. Ó, desculpa, ele ainda está perguntando onde, né? Em que planilha você quer importar esses dados, tá? Então ele vai perguntar, na planilha existente? O que é a planilha existente? A planilha que eu estou trabalhando aqui atrás, gente. Essa planilha aqui, a planilha 1, é a existente. Mesmo que eu tivesse 10 planilhas aqui, a planilha que está aberta é a planilha existente. Ou na nova planilha, e aí vai me dar a opção de criar uma planilha nova, né? Ele vai criar aqui uma planilha nova para mim. Bom, aí ele está perguntando onde você deseja colocar os dados. No início da aula, sem querer, eu cliquei aqui no H9. Então ele está achando que é nessa célula que ele tem que colocar. Então ele coloca aqui para mim, ó, na planilha existente, na célula H9. Nossa, professor, mas tá estranho essa célula. Tá estranho porque tem dois símbolos aqui que eu ainda não expliquei para vocês, porque a minha ideia era explicar apenas em fórmulas. Mas eu já dou uma palhinha. Quando eu preciso travar uma célula para que ela não seja replicada para outras células, de que forma? Utilizando esse quadradinho aqui, eu travo ela utilizando o sinal de cifrão, que é esse sinalzinho, opa, que é, não vou poder, deixa eu pôr aqui, deixa eu ver se agora ele deixa. Não, ele não vai deixar, então, volta, e minha nossa, que bagunça que ele fez aqui. Pronto, voltou. Esse símbolo aqui é o cifrão, tá? O cifrão ele é utilizado para travar a célula. Eu utilizo antes da coluna e antes da linha, tá? Por quê? Como eu disse, ele trava a célula. Eu não consigo replicar ela para outras células. Se eu usar o bloqueio apenas na coluna, então eu não consigo replicar para outras colunas. Se eu usar o cifrão na linha, eu não consigo replicar para outras linhas, tá? Eu não consigo replicar ou dentro da linha ou dentro da coluna, tá ok? Então, quando eu preciso que seja bloqueada, eu vou fazer dessa forma. Como aqui estou importando os dados, é importante que ele venha bloqueado para não ter a possibilidade de arrastar isso e danificar os dados que eu estou importando. Por isso, o bloqueio. Ok? Então eu vou apertar aqui em OK. E olha lá, ele já trouxe delimitado, inclusive na largura, com o tamanho dos caracteres que tem
em cada coluna, né? O tamanho máximo de caracteres. Tá certo, pessoal? Muito melhor do que ficar dando Ctrl C, Ctrl V, que eu não sei nem se vai funcionar. Nesse caso aqui, provavelmente vai. Mas vamos ver. Se eu selecionar aqui e copiar, provavelmente ele vai colocar na mesma linha. Opa! Tá com o atalho da aula. Deixa eu copiar então. Já que o meu Ctrl C não está funcionando direito. Olha lá. Olha o que ele fez. Tá certo? Por isso é importante vocês conhecerem essa forma de importar dados de outros arquivos, né? Se você tiver ele escrito direitinho aqui, o Excel vai conseguir trabalhar com ele direitinho aqui dentro também. Tá ok? Esse é um exemplo dos vários que eu quero mostrar para vocês. Quando eu venho aqui em conexões existentes, ele diz aqui que eu tenho uma conexão dessa pasta aqui de trabalho. Eu tenho essa conexão aqui, ó, que é o teste, que é o arquivo que eu usei aqui embaixo. Aí vocês conseguem conferir de onde está vindo os dados. Vem desse lugar aqui. Tá ok? Bom, vamos supor que eu fiz uma alteração no arquivo que foi importado com esses dados aqui. Esse arquivo, certo? Eu vou fazer uma alteração nele e quero que o Excel reconheça essa alteração. Então não tem que ficar toda hora, né, importando, vai me dar muito trabalho. Então vamos supor que eu queira fazer uma alteração no arquivo principal, certo? Deixa eu diminuir ele aqui para ficar fácil da gente ver. E eu quero fazer então uma alteração nesse arquivo e quero que apareça na minha planilha. Essa alteração ela precisa ser manual, né? Manual aqui e aqui também, mas não que eu tenha que copiar daqui para cá. Eu tenho que utilizar esse botão aqui em cima, o atualizar tudo, tá ok? Vamos lá, vamos para a prática. Guilherme 22 e é piloto. Vamos salvar. Então fiz uma alteração e salvei, tá certo? Vou arrastar para fora. Vou aqui em dados, atualizar tudo. Vou mandar atualizar. Ele está perguntando, você quer atualizar quem? No caso, como eu tenho uma única conexão, fica muito mais fácil. Mas aqui eu quero atualizar o arquivo teste, tá certo? Vou mandar ele importar. Pronto, ele já atualizou. Ele não criou uma conexão nova, ele atualizou a conexão existente, tá certo? Então, o atualizar tudo, ele vai atualizar todas as conexões que eu tenho. Então eu tenho que ficar esperto caso eu tenha mais de uma conexão. Ou então eu mando atualizar apenas a conexão em que eu estou mexendo nesse momento. Tá certo? Aqui ele tem uma lista das conexões que eu tenho no momento. Eu posso mandar atualizar também por aqui. Ele vai pedir para importar novamente. Certo? Eu posso remover a conexão que eu tenho aqui. Ó. A remoção das conexões vai ser a pasta de trabalho e suas fontes de dados. Além disso, as operações de atualização de dados na pasta de trabalho deixarão de funcionar. Clique em cancelar para manter as conexões ou em OK para continuar com a remoção de conexões. O que ele está dizendo então? Que se eu deletar a conexão, os dados vão continuar aqui. Tá? Mas eu não vou conseguir fazer atualizar caso eu insira mais alguma informação aqui dentro. Ele não vai mais trazer aqui mesmo que eu mande atualizar. Eu vou ter que fazer uma nova conexão. Ó, que trabalho, hein? Eu vou ter que fazer uma nova conexão e configurar novamente a planilha. Tá certo? Simples. Então, estamos obtendo dados de uma fonte diferente de fora do Excel, tá? E estamos atualizando essas informações. Tá ok? Fechado? Ok, vamos para outras opções então da aba dados. Vamos trabalhar então com a parte de classificação e filtragem. O que é classificação e filtragem? Classificação, ordem alfabética. Eu quero que você coloque todo mundo em ordem alfabética. Apenas isso. Ou
de A para Z ou de Z para A, né? Do maior para o menor, do menor para o maior. Vamos colocar aqui então em ordem alfabética. Ah, um detalhe. O ideal é que você selecione toda a planilha que você quer que ele faça a classificação, tá? Ele vai te perguntar, caso você selecione, vamos supor, apenas a primeira coluna, ele vai te perguntar, ou a última apenas. Ele vai te perguntar se você quer que ele faça isso para as demais. Mas o ideal é que você faça isso selecionando a planilha inteira, ok? Vou fazer primeiro na primeira coluna, então. Ó, ele perguntou: aviso de classificação. O Microsoft Excel localizou dados próximos à sua seleção. Como você não selecionou esses dados, eles não serão classificados. O que você deseja fazer? Expandir a seleção para todos ou continuar apenas com o atual? Se eu continuar apenas com o atual, ele vai colocar essa galera em ordem alfabética e vai manter as demais. Ou seja, vai criar uma bagunça aqui, tá certo? Ó, vou fazer a bagunça que ele fez. Não é o que eu quero. Vou desfazer a ação. Ou de novo. Então, expandir a seleção. Então ele vai expandir para todo mundo e vai mudar todo mundo. Olha lá. Pronto. Agora sim, ele colocou em ordem alfabética sem bagunçar as demais colunas. Ah, mas professor, eu quero essa coluna. Então vamos fazer nela. Expandir a seleção. Sim. Pronto. Super simples, né, gente? Então, você consegue fazer a classificação, então, do maior para o menor, do menor para o maior. Mas funciona apenas para letra? Não. Funciona também para números. Expandir. Olha lá. Então, você consegue colocar qualquer coisa em ordem alfabética ou do maior para o menor. Não importa. Certo? Essa é a parte de classificação. O filtro funciona da seguinte maneira. Vou selecionar aqui e vou clicar em filtro. Olha só o que o filtro me proporciona. Desculpa, gente. Vou mudar aqui. Vou fazer aqui em cima. Senão o Guilherme ele fica fora. Então, aqui em filtro. Olha lá. Ele me dá todas as opções de filtragem. Então, eu quero só o Guilherme. Ok? Entende? Só que quando eu selecionei o Guilherme, automaticamente o próximo filtro, ele só vai me trazer uma informação porque é o que eu tenho aqui embaixo. Certo? Se eu quero outra categoria, eu preciso desmarcar e aí pesquisar aquele que eu quero. Eu quero só quem é professor. Professor é o André. Eu não tenho como ter professor aqui e querer procurar o Guilherme. Eu não vou encontrar. Ele é piloto. Certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Bem tranquilinho. Uma coisa bem legal na parte de classificação, e eu já vou adiantar uma coisa. Isso aqui é uma ferramenta que mudou ao longo do tempo. Caso você tenha uma versão antiga, muito antiga, quanto mais antiga, pior, para falar a verdade, do Excel, isso aqui pode estar diferente para você ou até nem existir, tá? Do que eu vou falar agora, inclusive sobre a parte de filtragem. Aqui dentro também eu consigo fazer uma classificação por cor. Digamos que a Maria aqui, ó, eu vou ticar ela de vermelho, porque ela já está fora do nosso quadro, ela já não faz mais parte, tá? Então eu vou marcar ela de vermelho. Eu preciso checar todo mundo que está marcado de vermelho e selecioná-los para saber quem saiu, né? Isso tudo é um exemplo. Como que eu vou saber, né? Eu vou ter que ter uma coluna aqui ticando se a pessoa tá ou não tá? Não. A filtragem ela consegue filtrar por cor. Então, ó, ele consegue já entender que eu tenho alguns campos em vermelho. Então ele marca para mim os campos que são em vermelho. Ele traz como resultado os campos em vermelho. Então, uma coisa bem bacana que não existia em outras versões do Excel, né? Algumas versões antigas, eu acho que 2007, 2003, não tinha como você buscar por cor, tá ok? Então, só o pessoal que tem aí 2010 ou 2013 para frente que vai conseguir ver algumas opções então de filtragem. Tudo bem? Bom, então eu tenho a parte também de filtragem e classificação. Fora isso,
Tem ainda mais uma opção bem bacana. As demais aqui já são um papo um pouco mais de intermediário para avançado. Não vai caber aí a nós estudar agora. A outra parte bacana são alguns itens que tem aqui, ó, nessa ferramenta de dados. O que seria aqui? Bom, vamos seguir da seguinte maneira. Esse é o nome do professor. E são duas palavras, tá certo? Eu tenho aqui um cara chamado texto para colunas. Ó, divida em uma única coluna. Divida uma única coluna de texto em várias colunas. Por exemplo, você pode separar uma coluna de nomes completos em colunas separadas de nome e sobrenome. Você pode escolher como dividi-la, largura fixa ou divisão em cada vírgula, ponto ou outro caractere. Gente, é bem parecido com a ideia da importação de dados, tá? Vai abrir uma janela bem parecida, mas a ideia não é importar, a ideia é só quebrar o texto. Ó, vamos lá. Ó. Texto para colunas, então ele é delimitado, né? Porque eu tenho uma delimitação e não exatamente uma largura fixa, a não ser que você tenha. Mas no meu caso aqui, ele é delimitado, tá certo? Vou avançar. Qual é a delimitação entre os campos? É um espaço. Eu pus um espaço. Então vou por aqui espaço. Olha lá, ele já criou duas colunas para mim. Vou dar avançar, geral, porque não faz diferença, é apenas para mostrar para vocês. E vou concluir. Olha lá o que ele fez com o meu texto. Isso ajuda bastante quando você precisa separar textos dentro de várias células dentro de uma mesma coluna. Tá? Você pode fazer isso com vários ao mesmo tempo. Da seguinte maneira. Seleciona todo mundo, texto para colunas. Olha lá, selecionei todo mundo que eu quero, delimitado, por espaço, avançar e concluir. O destino aqui, ó, vocês podem ver, eu posso colocar em um lugar diferente. Ele vai para M10. M10, certo? Então, concluir, pronto. Separei nome de sobrenome. Bem bacana. Bom, ficou bem claro, né? E muito simples esse texto para a coluna. Acredito eu que vai ajudar bastante vocês na parte de planilhamento de dados. Tá? Quando você estiver trazendo dados aí de externos que tá muito, né, não teve como separar igual o arquivo de texto, né, que nós vimos o exemplo. Então você consegue separar dessa forma, tá ok? Tem algumas regrinhas, regras não, desculpa. Tem algumas fórmulas do Excel que ajudariam nesse caso também. Tem o concatenar, o separar, direita, esquerda, são fórmulas que ajudariam nesse caso, porque o concatenar ele consegue juntar de volta esses dois campos. O direita e o esquerda eles trazem quantidade de campos que você solicitar. Então, digamos que eu sempre tenho 5 caracteres do lado esquerdo que eu preciso que sejam incluídos ou, né, que eu queira extrair da célula. Então, o esquerda, e aí você determina quantos campos você quer. O direita também, ele traz do lado direito do campo quantos dados você quer. Tá certo? Bom, vamos ver então mais ferramentas aí para a gente trabalhar com os dados. Nós temos aqui em cima um cara, eu saí clicando. Nós temos aqui em cima um cara chama preenchimento relâmpago. Tá? O que é o preenchimento relâmpago? O preenchimento relâmpago, quando você vai aqui, seria mais ou menos esse cara aqui, ó. Ele vai trabalhar igualzinho esse cara. Tá vendo que eu comecei a digitar e ele identificou que já havia um anterior? Depois de você ter uma quantidade alta de dados já inseridos na sua planilha, o preenchimento relâmpago ele começa a identificar aqueles campos que são preenchidos regularmente. Tá? Que nem aqui, Guilherme já tem 2. Então, o preenchimento relâmpago é que aqui ainda tem muito pouco. Ó, examinamos todos os dados próximos à sua seleção e não vimos um padrão para preenchimento de valores. Precisa ter muitos. Então, ele checa aqueles que são parecidos para te ajudar a preencher. Às vezes ele aparece a cada 5 campos. Vamos supor, aparece
um específico. Então, ele vai ajudando você a preencher os dados quando eles se repetem demais, certo? Esse é o preenchimento relâmpago. E embaixo tem um cara bem legal que é o remover duplicadas. Preenchimento relâmpago é o primeiro. Embaixo é o remover duplicadas. O remover duplicadas, ele te ajuda a remover quando você tem dados duplicados dentro da mesma coluna, dentro da mesma planilha. Então, independente, ele vai te ajudar a identificar e remover os duplicados. Aviso de remoção de duplicadas. O Microsoft Excel encontrou dados próximos à seleção. Esses dados não serão removidos porque você não selecionou. É o mesmo caso aqui da classificação, né? Então eu vou aqui expandir com a seleção e mandar remover as duplicadas. Aí ele está perguntando, para remover duplicados, selecione uma ou mais colunas que contêm duplicadas. Eu só tenho duplicados aqui no M, porque no N nenhum está duplicado. Então vou desselecionar esse daqui e vou colocar OK. É aqui selecionar todas ou tirar a seleção de todas, né? Vou dar o OK aqui. Um valor duplicado encontrado e removido. 4 valores exclusivos restantes. Olha lá, ele removeu aquele que estava duplicado. Digamos que na mesma planilha eu tivesse o Guilherme Silva preenchido 2 ou 3 vezes. Ele deletaria esses 1 ou 2 a mais e ficaria apenas com 1. Então é uma ferramenta também bem interessante, caso chegue uma hora você já se perdeu ou apareceu várias vezes a mesma pessoa. Por exemplo, se eu fosse fazer uma lista com todos os meus alunos que eu dou aula. Eu tenho alunos fazendo mais de um curso, eles ficariam duplicados. Então eu precisaria deletar esses campos duplicados para eu ter uma noção real de quantas pessoas cursaram os meus cursos. Entende? Ficou mais fácil agora, né? Tá certo. Vamos ver então o último exemplo aqui do dia, que é a validação de dados. A validação de dados, ele vai checar se o que está sendo inserido na célula é o que deveria ser. Pode parecer estranho, mas se de repente eu tenho uma célula que deveria receber um número e ele recebe um texto, isso vai dar problema caso eu tenha uma fórmula calculando essa célula. Correto? Bom, como eu faço para bloquear essa célula para receber apenas números, né? Se for o caso. Usando a validação de dados. A validação de dados, eu vou dizer o que é permitido nessa célula. Tá? Então, o que ele vai permitir? Qualquer valor, apenas número inteiro, número decimal, data, hora, complemento de texto, ou eu posso até personalizar. Então, eu vou usar as opções que eu tenho nessa janela para dizer o que esse campo vai receber. Se eu colocar aqui que é número inteiro, então eu ainda posso colocar, né, o mínimo de número, eu tenho que receber aqui, vamos supor, de 1 a 10. Então eu vou colocar que o mínimo é 1 e o máximo é 10. 10. Ele não vai aceitar 0, não vai aceitar 11 ou qualquer outro número e não vai aceitar outros caracteres, vai aceitar apenas número, tá certo? Vamos fazer um teste então para mostrar para vocês. Vamos lá. Validação de dados. Então, vamos lá. Um número inteiro, né, está entre 1 e 10. Eu poderia dizer que é igual a, então ele vai aceitar apenas o 1. Tá? Vou colocar aqui que ele está entre 1 e 10. Ok? Então ele só vai aceitar números inteiros, não aceita vírgula, ok? Nem fracionário. Números inteiros de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 0 não aceita, 11 não aceita e texto também não vai aceitar. Certo? Bom, a outra aba que eu tenho aqui, mensagem de entrada. Quando selecionar a célula, eu já posso pôr uma mensagem avisando, ó, você só pode colocar números aí, certo?
e tem uma mensagem de erro. Caso a pessoa coloque mesmo assim nessa célula algum outro caractere, eu posso colocar uma mensagem de erro, né? Aqui um tipo de sinal que vai avisar ele, o título que vai aparecer na mensagem de erro, erro de caractere. Você não pode colocar esse tipo de caractere aí, Zé Mané. Certo? Vou colocar lá. Esse aqui é só uma brincadeira, só para vocês verem que a mensagem vai aparecer lá. Não é uma mensagem do Excel. Óbvio que o Excel não diria esse tipo de coisa para você. Eu acho. Bom, então vamos lá. Aqui ele está ainda com a informação anterior. Eu vou tirar isso. Então, digitar 1. 1 ele deixou. 11. Você não pode colocar esse tipo de caractere aí, seu Zé Mané. E aqui, ó, erro de caractere. Certo? Vou dar OK, cancelar, tanto faz, eu vou voltar para o mesmo lugar. Então, aqui, eu vou dizer aqui, então, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ver, ó. Não vai dar erro. Tá ok, pessoal? Então, esse é o validação de dados. Né? Validação de dados, então, eu exijo que a pessoa só consiga colocar, ou pelo menos aparece uma mensagem avisando que tipo de dado ela tem que preencher ali. Pode ser útil quando você somar isso com aquela parte de proteção de célula, né? Você colocar aí com que a pessoa precisa preencher o campo, né? Evita preenchimentos incorretos. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Caso tenha ficado, me chame no WhatsApp e vamos bater um papo, ok? Mas essa era a aula de hoje. A aba dados, obtivemos dados de lugares externos, né? De arquivos, de fontes externas, né? De um arquivo de texto, ok? Nós checamos, nós fizemos uma alteração no arquivo e atualizamos os dados, verificamos a conexão como ela estava, certo? Nós mexemos com a parte de classificação por ordem alfabética ou do maior para o menor, fizemos uma filtragem dos dados e brincamos um pouco com a parte de ferramentas, usando a parte de texto para colunas. Ele fez uma divisão do texto. Nós vimos a parte de preenchimento relâmpago. Infelizmente não posso mostrar um exemplo porque tem poucos dados. Mas se você tiver uma planilha muito grande, pode tentar utilizar esse preenchimento relâmpago. Removemos células duplicadas, ou até, se fosse o caso, daria para excluir mais linha e colunas duplicadas, né? E finalizamos com a parte de validação de dados, obrigando aí o usuário a preencher com o que nós queremos e inclusive com mensagem de erro. Certo? A aula então fica por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima aula.